Fala Dev, e agora nós vamos para a nossa parte de orientação a objetos. Para isso eu vou fechar esse arquivozinho que a gente já aprendeu muita coisa aqui em Java com ele. Vou clicar aqui nessa seta e clicar aqui, ó, File, New Project, para a gente criar um projeto do zero. E aqui ele vai dar uma partezinha para a gente colocar os nomes. Vou colocar aqui POO, que é de Programação Orientada a Objetos. Ele vai utilizar o gerenciador de dependências Maven para criar esse projeto com Java JDK 21. Vai criar esses arquivozinhos automáticos aqui que eu gosto de deixar. E na parte de configurações avançadas, eu vou colocar o nome aqui do back ao front, que é o nome do projeto, e o artefato nada mais é do que o nome do próprio projeto. Clicar aqui em Create. Pode ser que no seu apareça uma janelinha com o nomezinho Trust. Mas você pode clicar nele, que ele já vai simplesmente fechar e abrir o código nessa mesma IDE aqui. Que o meu já marquei o quadradinho para ele já ficar inicializando diretamente, sem estar aparecendo uma mensagem para a gente confirmar se quer abrir o projeto no mesmo ambiente aqui, sem estar abrindo uma nova aba, por assim dizer. Deixando dois projetos abertos, eu gosto de deixar um só. Esse arquivo com XML aqui, eu vou só mostrar um detalhe nele, que ele tem a parte de propriedades, que é onde ele mostra que vai utilizar o compilador do Java na versão 21 e o codificador UTF-8, que é para acentuação, para que tudo fique correto. Aqui tem ó, o grupo, o ID, tem o artefato, o ID, tem a versão, ou seja, todas aquelas informações que a gente preencheu na parte gráfica fica aqui no arquivo com XML. E aqui é uma versão do XML com a codificação TF8. E aqui são dados de projetos que ele coloca automaticamente. Beleza? Isso aqui eu vou só fechar que é só para você entender. Esse código que ele gerou aqui eu vou apagar. Vou deixar só o public static void main. Clicar aqui nesse pontinho para ele deixar de ficar vermelho aqui. E vir aqui e apagar essa parte. A gente já vai começar interagindo com um primeiro conceito, antes de entrar especificamente nas classes e nos objetos, nos atributos e nos métodos do construtor, que é isso aqui, ó, package. Package do back ao front, ou seja, a gente tem aqui que a gente está no pacote do back ao front, onde a gente está utilizando aqui o arquivo main. A gente pode criar outros projetos que vão, por assim dizer, guardar outras classes do Java e a gente começa a criar uma arquitetura. Então, ao longo do nosso curso, a gente vai criar vários pacotes que nada mais serve para guardar classes no Java. Por hora, a gente vai utilizar só esse aqui, que é o do back ao front, que é esse que a gente está aqui, que é onde a nossa classe principal está, que é a classe que tem um main. Para a gente já começar a aplicar a parte de classe, eu vou clicar aqui em cima do pacote, para que eu crie uma classe aqui dentro, e venho aqui, ó, New Java Class. Aí aqui eu posso dar um nome para minha classe. Que nome eu vou dar para ela? Pessoa. Onde a primeira regra aqui de boas práticas de programação é escrever o nome da classe com a primeira letra maiúscula. E o restante em minúsculo, certo? Clicar aqui no Enter para ele criar a nossa classe. E a estrutura da classe é essa daqui, ó. Nada mais do que você ter o nome class e que é a palavra reservada do Java que define que isso aqui é uma classe, ou seja, a classe pessoa. E eu tenho um bloco de código aqui. Depois a gente vai ver os modificadores de acesso, mas já lembrando que o primeiro deles é public, ou seja, toda classe que você criar, ela já vai vir por padrão com essa estrutura aqui. Public, class e o nome da classe. E o bloco de código aqui que não vai ter nada. Aí você pode pensar, o que é uma classe? Uma classe nada mais é do que uma estrutura que pode servir para criar objetos. Ou seja, nada mais é do que um padrão de códigos que ajudam na aplicação do reuso. Ou seja, a gente tem um conceito de engenharia de software que é o reuso de código. Para que a gente não fique toda vez tendo que fazer a mesma coisa, escrever o mesmo código, mostrar a mesma informação. A gente pode criar uma classe que já é uma estrutura fixa para que a gente crie vários objetos diferentes que utilizam a mesma estrutura, o mesmo padrão de desenvolvimento. E um dos conceitos que toda classe tem dentro dela é a parte de você utilizar atributos, de você utilizar métodos e de você utilizar construtores. A primeira parte que a gente vai focar aqui na classe são os atributos. Aí você pode se perguntar o que é um atributo de uma classe. É nada mais do que as características
os dados, as informações principais para ser representado dentro daquela classe que correspondem ao seu programa. Aí você pode pensar, poxa, que coisa complexa. Como é que eu poderia pensar de uma forma simples? São variáveis que têm tipos de dados que representam a classe que você está representando para o seu problema. Ou seja, eu tenho aqui que eu defini que eu preciso armazenar no meu programa dados de uma pessoa qualquer, uma pessoa do mundo real, como no caso aqui eu que sou uma pessoa. E que características, que dados, que informações, que atributos seriam relevantes para que eu armazenasse aqui dentro da minha classe que representam uma pessoa. Eu poderia colocar aqui as variáveis. String nome é uma informação importante para o meu projeto. Uma pessoa também tem CPF, que é uma informação importante. Uma pessoa também vai ter uma idade, que é uma informação importante, vai ser armazenada aqui no meu programa, para o tipo de problema que eu quero representar. Outra informação importante vai ser o sexo. Eu saber o sexo da pessoa vai ser importante. Outra informação relevante daquela pessoa é eu saber, por exemplo, o telefone dela. Ou o WhatsApp, que a gente está na era digital, vamos botar o WhatsApp. Então, quando eu for fazer um cadastro de uma pessoa, seja através de uma tela daquelas formulário bonitinho ou de uma caixa preta aqui no console, a gente tem que saber que a gente vai armazenar dados. Nome, CPF, idade, sexo, WhatsApp. E isso aqui nada mais é do que atributos. Só que a gente percebeu que a gente antes fazia isso aqui dessa forma. A gente tinha aqui o nosso método principal e colocava tudo aqui e botava uma igualdade e já passava os valores diretamente. Não era? Só que isso aqui, que idade, no caso eu vou colocar int, que é o tipo de dado, né? Char, masculino, e o WhatsApp, uma string aqui que representa o número. Só que isso aqui é algo que, tipo, todo programa, quando o nosso código ele vai crescendo, se eu quiser acessar essas informações aqui, por exemplo, eu quero quero criar um novo usuário. Aí, para eu não perder essas informações aqui, eu teria que simplesmente replicar tudo isso aqui, ó, e mudar o nome. Agora vai ser o usuário 1. Aí, se eu quisesse criar um novo usuário e armazenar informações diferentes sem perder as anteriores, eu teria que fazer isso aqui, nomear as variáveis com um nome diferente para ter depois eu colocar mais informações. Aí você percebe que ao longo do tempo, quanto mais usuários o meu programa vai tendo cadastrado, mais linhas de código vai tendo. E isso aumenta o quê? A complexidade. Quanto mais linhas de código tem, mais complexo fica e mais difícil fica de manter. Aí quando eu for alterar essa informação, eu tenho que saber quem é o usuário. É o que tem o nome 3, é o que tem o nome 2, é o que tem o nome 1. Como é que eu vou alterar isso aqui? Aí fica algo muito trabalhoso da gente interagir. Mas quando a gente tem a parte de orientação a objetos, a gente pode criar uma classe que ela vai ter todas essas informações aqui. Nome, CPF, idade, sexo, WhatsApp. Para que depois eu crie um objeto e só passe esses dados. Aí lembrando que dentro de uma classe, todo atributo ele tem que ter um modificador de acesso. Public, Private ou Protect. Como boa prática de programação, todos os atributos da classe a gente define eles como private. Aí você pode perguntar, por quê? Porque eu quero que eu só consiga alterar e acessar esses dados diretamente através do nome da variável, do nome do atributo, aqui dentro dessa classe, que é a classe pessoa. Eu não consigo vir aqui na classe main e acessar, por exemplo, o atributo nome, o atributo CPF, porque eu defini como privado. Quando ele está privado, ele só é visto dentro da classe que o criou. Certo? Aí tem essa restrição aqui. Então, todas as variáveis, os atributos, você pode entender que variável como atributo aqui dentro da classe como a mesma coisa, ele simplesmente tem um modificador de acesso privado. Aí, como é que eu faço para, por exemplo, criar um objeto que segue essa estrutura aqui, que tem todos esses atributos? Eu posso simplesmente utilizar uma coisinha chamada de construtor, que por padrão no Java, ele já vem com isso aqui, ó. Public,
pessoa. Ou seja, toda vez que eu criar uma classe, ele já vai ter um construtor que é chamado de construtor padrão, que é esse cara aqui. Que nada mais é do que um método sem parâmetro que tem um modificador público. Que serve para você criar um objeto. Ou seja, se eu quisesse vir aqui na minha classe principal e criar um objeto, eu teria que fazer isso aqui, ó. Chamar o nome da classe, definir um nome para o objeto, poderia ser aqui P, com a igualdade, informar a palavra reservada new e chamar o nome da classe de novo, só que com os parênteses, para dizer que é o construtor, e um ponto e vírgula. Com isso aqui, eu já criei o meu objeto chamado pessoa. Beleza? Porque eu já tenho esse construtor aqui no Java por padrão, que ele pode ter aqui dentro da classe ou não, ele já existe, certo? Não dá erro aqui quando eu tiro ele. Mas eu gosto de deixar ele visível aqui, para simplesmente fazer isso aqui, ó. This.nome e atribuir um valor. O que é que eu fiz aqui? No Java tem a palavrinha reservada this, que ela serve para se referir das informações que tem dentro da classe. Como no caso aqui eu estou utilizando para acessar os parâmetros, os atributos que tem dentro dela. Então quando eu coloco this e coloco um ponto, ele simplesmente vai atrás de todos os atributos que tem dentro dessa classe. Aqui, ó, CPF, clico nele, igualdade e boto um valor nulo. This, ponto, idade, coloco um valor padrão, só para ele inicializar o meu objeto com um valor zero, para que ele não inicialize o objeto sem pelo menos eu ter passado alguma informação para ele ali. Seria como se você estivesse abrindo o seu programa e você vai cadastrar alguém, mas antes de você cadastrar a pessoa, você tem que reservar memória no seu computador e processamento para que você possa armazenar esses dados. E o construtor padrão, ele serve para isso, só para inicializar todo mundo aqui zerado, para que depois você possa alterar esses valores. E aqui eu dis.whatsapp. E aqui eu inicializei todos os meus atributos com valores padrões só para criar o meu objeto do zero. Ou seja, aqui eu já tenho um objeto criado. E lembrando que toda vez que você quiser criar um objeto, ele tem a palavrinha reservado new. E aqui o construtor dele, que é o nome da classe, com isso aqui. Aí você pode pensar o seguinte: se eu quisesse criar um objeto diretamente e já passar os valores que eu vou armazenar ele, por exemplo, nome, CPF, idade, sexo, WhatsApp, será que eu posso? Pode. Você só precisa criar um outro construtor, que nada mais é do que um método que já vai ter parâmetros. E aqui dentro você pode passar os valores como parâmetro, no caso, string nome, string CPF, string int idade, char sexo e string WhatsApp. Como eu defini que os parâmetros eles têm o mesmo nome aqui dos atributos, eu uso a palavrinha this, que é para ele saber que eu quero acessar os atributos da classe para que eles recebam como valor através da igualdade o que está sendo passado como parâmetro. Beleza? Você percebe que até a cor muda aqui, ó. Esse daqui que é o primeiro é o atributo da classe e esse segundo aqui é o parâmetro, certo? Aí eu vou colocar aqui this.cpf vai receber como valor o CPF que está sendo passado como parâmetro. This.idade vai receber a idade que está sendo passada como parâmetro. This.sexo vai receber o sexo que está passado como parâmetro. This.whatsapp vai receber o WhatsApp que passou como parâmetro. E aqui eu já consigo criar um objeto que tem todas as informações preenchidas diretamente, sem mexer nas variáveis. Ou seja, o construtor mesmo já inicializa as variáveis com os nomes que estão sendo armazenados ali dentro. E a exemplo disso aqui, a gente pode criar um novo objeto chamado de P2 com a palavrinha reservada do Java new, o nome da classe pessoa com parênteses e aqui eu já passar o nome dele. Ou seja, a pessoa tem o nome Olival e aqui eu vou só conferir, ó, CPF, idade, sexo. Aí o CPF é 000, a idade é 30, o sexo é masculino e o WhatsApp é esse daqui. E com isso aqui eu já criei um objeto com os valores inicializados. Beleza? A gente tem essas duas partes, um construtor padrão, sem parâmetros, e um construtor com parâmetros. A gente não chama de método porque ele não tem aquela palavrinha
void e nenhum tipo de retorno. Aqui é só o nome da classe e o tipo de retorno que seria o objeto em si. E depois que eu tenho aqui os atributos, o construtor padrão e o construtor que já recebe os valores para inicializar, o que eu preciso ter aqui? Os comportamentos, que nada mais são do que os métodos. Os métodos a gente diz que são os comportamentos, as ações que são realizadas ali dentro do nosso programa. E você já viu que cada método ele tem uma função específica, como por exemplo, apresentar uma informação. Só que quando a gente tem atributos, a gente tem uma coisinha que a gente definiu aqui como modificador de acesso private, que é para que ele não consiga ser acessado diretamente fora da classe. Ou seja, se eu colocar aqui p.nome, não aparece para mim. Agora, se eu tivesse deixado aqui como modificador de acesso public e salvasse, quando eu viesse aqui e colocasse p.nome, ele já apareceria como ele está aqui e eu poderia manipular essa informação. Só que isso aqui não é uma boa prática. Uma boa prática é você utilizar os métodos get e set, para que você possa fazer essas modificações. E para fazer isso, eu venho aqui no final do meu construtor e digito aqui get void, para dizer que é um método sem retorno, set nome e passa aqui string nome como parâmetro. Ou seja, agora eu consigo simplesmente alterar o nome da minha variável, passando aqui div.nome, chamando o atributo dela e passando o que eu recebi como valor. E aqui, para que eu consiga enxergar ele fora da classe, eu coloco public. Ou seja, um método sem retorno, que a função dele é só mudar o nome do meu atributo. E eu tenho um modificador público. Agora eu posso vir aqui no meu programa e simplesmente fazer P2. Altere o nome, que antes era Olival, agora vai ser Olival Paulino. E agora eu consegui modificar a informação que eu passei diretamente no construtor através do método setNome. Onde set é minúsculo e a primeira letra do atributo que você quer modificar maiúsculo e o resto minúsculo. E dentro do parênteses aqui, a informação que você quer alterar. Então eu posso criar aqui um set para CPF, set idade, set sexo, set WhatsApp, para que consiga alterar todas as informações. Então eu vou criar aqui o método public void set CPF, onde eu vou simplesmente passar como parâmetro o CPF e vou chamar aqui o diz CPF para receber esse valor. E aqui eu vou passar o public void set idade, onde eu vou receber aqui como parâmetro a idade e vou atribuir para atualizar esse valor em idade, recebe o idade como parâmetro. E aqui eu vou passar o public void set sexo para alterar o valor do sexo, que no caso é um caractere, simplesmente alterando o valor do atributo sexo através do valor que eu passo como parâmetro. E aqui o public void set WhatsApp, passando o valor do WhatsApp aqui como parâmetro e atribuindo ele aqui. WhatsApp. Beleza? Aí agora eu posso simplesmente passar informações mais completas. P2.7 CPF e agora eu altero 000000000-00. Aí eu quero alterar agora a idade. Eu já passo aqui que a idade eu passei como 30, vou alterar aqui para 25. Aí aqui P2.7 sexo. O sexo é masculino, só que eu coloquei com a letra minúscula, vou colocar com a letra maiúscula. E aqui P2.WhatsApp. Set WhatsApp. Eu vou passar aqui o WhatsApp. 00 1 2 3 4 5 traço 1 2 3 4. E aqui eu passei as informações que eu queria para criar o meu objeto, beleza? Aí outra coisa que a gente pode ter além do método set é um método chamado get. Só que o método get é para retornar informação. Se ele retorna a informação, eu preciso de um tipo de dado. Ou seja, public string get nome. E aqui eu vou retornar o que? O atributo nome. Porque agora eu estou pedindo para ele get. Get em inglês é pegar. Pegue o atributo nome e retorne. E como ele é um tipo de dado string, ele retorna uma string.
Eu posso retornar o nome, public, string get CPF, e ele vai me retornar aqui o CPF. Eu não estou utilizando a palavra disk porque eu estou só chamando o nome do atributo diretamente. Não tem outro com o mesmo nome para comparar. Public, int get idade, onde ele vai retornar aqui a idade. Aí public string char get sexo, onde ele vai retornar para mim aqui o sexo. E por fim, o public string get WhatsApp, que é para ele me retornar o WhatsApp. Agora você tem os métodos de alterar, que são o set, e o método de recuperar, que é o get. Aí eu poderia simplesmente vir aqui no meu programa e dar uma mensagem de texto aqui, ó, system.out.println, e pedir para que o P2 me retorne o get nome. Então quando eu aplicar aqui, ele simplesmente vai criar o meu objeto P que não tem nada como parâmetro, está só inicializado com nada, e o meu objeto P2 que já vai receber tudo como parâmetro aqui, ou seja, os valores já vão ser inicializados no atributo através do método set, e depois eu peço para recuperar através do método getNome, onde ele mostrar aqui a informação que eu acabei de recuperar, que foi o nome da pessoa que eu alterei. Ou seja, no primeiro momento eu atribuí como Olival, depois eu alterei como Olival Paulino, e aqui ele já me retornou a informação atualizada, beleza? Por fim, além dos métodos getSet, eu posso ter os métodos que realmente representam alguma ação no meu programa, algum comportamento. Como aqui no caso public void apresentar. Onde esse método apresentar aqui pode ser um system.out.println, que nada mais vai fazer do que mostrar todos os atributos que eu tenho. Por exemplo, eu quero que ele apresente de uma vez só o nome, o CPF, a idade, o sexo e o WhatsApp. Eu estou passando aqui o nome sem utilizar o método porque eu estou dentro da minha própria classe. Se eu estou dentro da própria classe, eu já tenho acesso direto a todos os atributos dela. Então, quando eu vim aqui, ao invés de fazer isso aqui, eu posso simplesmente chamar o método P2 e pedir para ele apresentar. Então, quando eu clicar aqui em executar o meu código, ele simplesmente vai mostrar para mim aqui todas as informações que foram alteradas aqui no meu através do método set. Ou seja, passou tudo de uma vez aqui, ó, Olival, CPF, a idade, o sexo e o WhatsApp. Beleza? Então, essa aula aqui foi uma aula de introdução de classe, onde você aprendeu que uma classe é uma estrutura padrão que serve para criar objetos que já têm atributos que você pode inicializar ele quando for criar um objeto de uma forma padrão, ou você já pode inicializar ele com os valores que são passados como parâmetros. Mesmo que você já tenha passado as informações como parâmetro ou não, você pode alterar através dos métodos chamados de set, passando aqui o parâmetro. E você pode recuperar essas informações através do método get, que você vai criar para cada atributo que você colocou e retornar de acordo com o tipo de dado dele. E você pode criar os métodos específicos do seu programa, que pode ser com retorno ou sem retorno, com parâmetro e sem parâmetro, de acordo com a necessidade do teu problema. E aqui, se eu quisesse criar, por exemplo, um novo objeto, o que é que eu precisaria fazer? Ao invés de ter que replicar tudo aquilo, eu simplesmente criaria aqui, ó, pessoa P3 é igual a new pessoa, e já poderia passar tudo aqui dentro como parâmetro. Então agora vai ser a Maria vai ter o CPF 111, depois a Maria vai ter uma idade de 30 anos, vai ter um sexo feminino e vai ter um WhatsApp chamado 111. Isso aqui é uma string. Aí, ou seja, se eu tiver um formulário de cadastro, que é uma janela, que a pessoa já digitou todas as informações lá. Quando eu clicar no botão salvar, no back-end ele vai pegar todas aquelas informações e mandar para um objeto. Aí o objeto recebe tudo aqui, ó, como parâmetro. E se eu precisar apresentar, eu boto aqui, ponto 3, ponto, apresentar. E agora eu consigo tipo, ter uma estrutura padronizada onde eu posso cadastrar objetos de diversos tipos, com informações todas diferentes. E simplesmente eu consigo manipular. Ou seja, ele mostrou aqui o meu objeto Olival, e depois mostrou o objeto de nome Maria, com todas as informações dela. Ou seja, a orientação a objetos ela aplica o reuso, ela permite você digitar menos código,
ela permite que você altere as informações mais facilmente, de forma padronizada, de forma segura, através de modificadores de acesso. Onde eu tenho aqui o método set, que é para alterar. Eu tenho aqui o construtor, que recebe o parâmetro direto. Eu não consigo alterar os valores pelas variáveis sem estar dentro da classe, se mantém uma segurança, um acoplamento aqui. E eu simplesmente consigo fazer o meu programa crescer de forma escalável. Se eu aplicasse aqui uma estrutura de repetição for int i 0, que vai cadastrar, por exemplo, 3 pessoas, o que eu precisaria fazer aqui? Simplesmente fazer o seguinte aqui, ó. Pessoa P0 igual a new pessoa. E toda vez que ele executasse aqui uma iteração, eu poderia capturar esses dados aqui e simplesmente ir atribuindo. P7 nome vai ser a informação que eu passar. Eu peguei da entrada de dados. P.7 idade vai ser a informação que eu passar como a idade. E assim, cada iteração que ele fizer, ele vai cadastrar um objeto diferente. E no final, eu poderia simplesmente cadastrar todas essas informações em um array, em uma lista, por assim dizer. Pessoas igual a new pessoa. E passar aqui que eu vou cadastrar 3 pessoas. E quando ele terminasse, eu simplesmente colocava aqui pessoas na posição I, vai simplesmente ser igual a o P0. E aqui ele simplesmente, a cada iteração, ele adiciona uma nova pessoa. E depois eu poderia simplesmente fazer a mesma iteração aqui e pedir para que ele me apresentasse todos os itens que estão armazenados dentro do array pessoas. E com isso aqui, eu consigo simplesmente criar um programa que, com uma única estrutura, cria vários objetos de forma iterativa e depois apresentar todos. Ou seja, é um conceito que é muito prático, muito fácil de utilizar, que a gente vai começar a se adaptar. Essa aula aqui é uma aula de introdução, só para você ver todo o potencial que a gente tem de explorar isso aqui. E depois a gente vai ver os conceitos mais aprofundados de programação, tá? Como herança, polimorfismo, agregação, associação, composição, a parte de coleções. E a gente vai começar a ganhar mais poderes para estar trabalhando com Java na parte especificamente de orientação a objetos, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E eu garanto que ao longo das aulas você vai mexer tanto com isso aqui que isso aqui vai ficar solidificado na sua mente e vai ser fácil de compreender, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.